Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 26 de junho de 2022. Neste domingo, você está no plantão judiciário do Maca Vasco, porque o Clube de Regatas Vasco da Gama ajuizou uma demanda judicial em face do Flamengo a respeito do uso do Maracanã já para o próximo jogo, próximo domingo, contra o Sport, dia 3 de julho. Será que vamos ter isso? Você quer saber todos os detalhes desta demanda judicial movida pelo Vascão da Gama em face do rival? Você já sabe que encontra sempre no canal do Maca Vasco. Então, todos os detalhes, acompanha comigo até o final desse vídeo, logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres! Sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco, aquele que todo dia às 7 horas da manhã traz o verdadeiro café da manhã com as notícias, nossas opiniões sobre o Vasco da Gama. Eu sou o Sérgio Maca e já lhe faço aqueles pedidos tradicionais, porque hoje vamos falar sobre essa celeuma do uso do Maracanã que acabou indo no judiciário. Então, meus amigos, antes de continuar com o vídeo, largue um dedo neste like, muito nos ajuda a este vídeo subir nesse YouTube de meu Deus. Como estamos falando de judiciário, ninguém trouxe até agora, no momento de detalhes da demanda judicial. Compartilhe esse vídeo com seus amigos vascaínos, flamenguistas e fluminenses, para todos ficarem cientes do que está acontecendo com o Maracanã. Por que não botafoguense também? Então, meus amigos, se inscreva neste canal, no Maca Vasco, por muitos nos ajuda neste trabalho. Vamos alcançar a meta de 20 mil inscritos até o final do ano. E aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Maca Vasco. Mas vocês já estão cientes, às 7 horas da manhã, para acompanhar seu café da manhã, o verdadeiro café da manhã do Vasco da Gama, você encontra no Maca Vasco. Meus nobres, aqui lembrando o começo desse imbróglio. Já lá do começo do jogo contra o Cruzeiro, vocês se lembram bem que o consórcio Maracanã já tinha batido o pé, inclusive aumentou o preço do aluguel de 90 para 250 mil, vetou o usufruto de royalties utilizável nos bares e etc. Fez de tudo para prejudicar o Vasco da Gama, para impedi-lo de utilizar o Maracanã. Agora veio um novo pedido do Gigante da Colina para jogar contra o Sport no próximo domingo, dia 3 de julho, às 4 horas da tarde, usufruindo o estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã. O Complexo Maracanã, obviamente, quando a gente fala Complexo Maracanã, é a dupla, o Clube de Regatas do Flamengo e o Fluminense Futebol Clube, impediram o Vasco de utilizar, sob o argumento de que o excesso de jogos no estádio prejudica o estado do gramado e assim como você tem um número mínimo de jogos por mês, não poderia disponibilizar este jogo ao Clube de Regatas Vasco da Gama e assim pediu. O Vasco da Gama reencaminhou um novo pedido de reconsideração para o consórcio Maracanã, pedindo novamente a disponibilização do uso do estádio e veio uma simples negativa do consórcio Maracanã, não restando outra alternativa ao Cruz Maltino de não ir procurar a justiça através do escritório que defendeu o Jorge Salgado nos embróglios das eleições. Então você já sabe que esse escritório é muito bom e é bem influente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Como vocês já sabem e me acompanham no Maca Vasco, eu gosto de ler o número do processo, eu gosto de falar a vara, eu gosto de falar o juiz competente, e você já sabe que aqui é torcedor para torcedor de uma forma bem simples, sem aquele juridiquês, para você entender o que está sendo discutido nessa demanda judicial. O Vasco da Gama ajuizou um pedido de tutela antecipada antecedente. Na verdade, o que ele está pedindo? Antes de entrar muito no mérito, uma dilação probatória, ele só quer deixa eu utilizar o Maracanã para este jogo. Depois a gente vai discutir do direito, se eles podem vetar ou não, se os argumentos deles eram razoáveis ou não. O Vasco está solicitando ao juiz, olha, me dê uma liminar para que eu possa utilizar
o Maracanã neste domingo. E para isso eu preciso de uma urgência, porque eu tenho que ter todo um preparo, contratação de segurança, disponibilidade dos ingressos e tudo mais. Então essa decisão urge ser premente, urge ser rápida. O número do processo é o 0166916 50 2022 819 1000 ao contrário, 0001. Tramita na 51ª 51, uma boa ideia, Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sob a competência do juiz Alessandro Oliveira Félix. Quais foram os argumentos cruzmaltinos numa peça muito objetiva e muito bem escrita? Novamente, como falei, um grande escritório atuando na defesa do Vasco da Gama. O Vasco da Gama alega primeiro o seguinte: ele demonstra que São Januário, nesse momento da sua fase esportiva, está pequeno, porque ele comprova que nos últimos jogos teve sua lotação máxima esgotada rapidamente, então ele já não está dando vazão para a sua grande torcida. Inclusive, eles alegam até um critério de segurança, porque todos nós sabemos que São Januário é ali no meio de São Cristóvão, um bairro onde as ruas são pequenas e está tendo muita procura pela torcida. E o Maracanã na beira de uma grande avenida e com acesso de transporte muito mais facilitado. Agora, entrando mais afinco no objeto da negativa do consórcio Maracanã. O consórcio Maracanã, novamente, se baseou no seguinte: no excesso de jogos que pode ultrapassar 10 jogos por mês no Maracanã, e bem como impedir o impedimento de você ter jogos em dias consecutivos, porque o Fluminense jogará contra o Corinthians no sábado e assim o Vasco não poderia jogar no dia subsequente, que é domingo, dia 3. O Vasco da Gama, muito bem também conduzido na peça judicial, comprova que, na verdade, nesse mês de julho, tem apenas 7 jogos marcados para o Maracanã. Mesmo que a dupla Fla-Flu avance na Copa do Brasil, e mesmo assim sendo os dois mandantes desta fase, não ultrapassaria o limite de 10 jogos, podendo plausivelmente ser disponibilizado esta data para o Vasco da Gama. E depois eles juntam também o escritório do Vasco da Gama, uma inúmera tabelas desde o começo do consórcio Maracanã, em vários jogos, uns seguidos do outro. Então, cai por terra esse argumento muito raso que foi utilizado pelo Flamengo. Mas o principal aqui é que no próprio termo de permissão, o que é? É o governo do estado do Rio de Janeiro, ele é dono do Maracanã. Vamos comparar, mal ou bem, não vou entrar aqui no mérito dos institutos jurídicos, o Fla-Flu seria praticamente um locador do Maracanã. Então, mas quem manda, e no contrato está estabelecendo que essa dupla ela tem que agir isonomicamente com as outras entidades desportivas que querem utilizar o Maracanã. Obviamente, essa entidade esportiva será basicamente o Vasco da Gama, que é um time grande que quer utilizar um estádio maior, mas também pode ser indicado o Botafogo ou qualquer outra entidade. Então ali fala que você não pode impedir que outra entidade utilize o Maracanã e que tenha que seguir os valores já pré-estabelecidos neste texto de permissão. Por isso que ali já está um valor estabelecido de cerca de R$90 mil para o aluguel do estádio. Meu nobre, já aquele pedido, largue o dedo no like, muito nos ajuda a subir nesse YouTube de meu Deus. Compartilhe este vídeo para todos, vascaíno, botafoguense, flamenguista e tricolores, porque todos têm que saber qual é o imbróglio sobre a utilização do Maracanã. Qual é o estado atual do processo? O juiz determinou a certificação das custas. Todo mundo que entra com o processo judicial tem que pagar um dinheiro e tem alguém para certificar se esse dinheiro está correto. Só que não necessariamente o Vasco precisa, ou qualquer outro que pleiteia uma tutela antecipada, tem que pagar as custas nesse momento. O juiz pode conceder essa liminar e depois conceder um prazo para que o Vasco da Gama regularize o pagamento. Ok? O próprio Flamengo já se manifestou no processo pedindo prazo para se manifestar. Meu irmão, na boa, o que o Flamengo falou é o seguinte: olha, eu quero um prazo para eu falar no processo, porque você, juiz, não pode decidir sem me escutar antes. Ô, Flamengão, na boa,
Se você quisesse já trazer os seus argumentos de defesa, já poderia ter trazido aí nesta petição. E o juiz pode sim conceder uma liminar inaudita altera partes, ou seja, sem escutar a parte adversa, obviamente respeitando os requisitos judiciais, tais como urgência, tais como bom direito apresentado pelo Vasco da Gama, os quais estão presentes nesta demanda judicial. Nesta segunda-feira, eu acredito que o Vasco da Gama irá peticionar juntando o ofício do governo do estado do Rio de Janeiro ao consórcio Maracanã e falando exatamente que eles estão infringindo regra do termo de permissão ao não conceder uma isonomia à entidade esportiva Vasco da Gama para a utilização do Maracanã. Inclusive, podem sofrer sanções pré-estabelecidas no contrato. Meu irmão, é óbvio que um documento desse do próprio governo do Rio de Janeiro, em face do complexo Maracanã, tem um peso e será levado e considerado pelo juiz. Então, imagino que o Vasco vai peticionar até para retornar ao juiz para despachar, porque acredito sim que na segunda-feira já tenhamos uma liminar favorável ao Vasco da Gama. Aqui eu abro de uma parênteses, né, Jorge Salgado? Se tu não ganhar essa, que eu tô falando que você vai ganhar, porque você ganhou todas as liminares na justiça, se não ganhar essa, tu vai quebrar o Marca Vasco aqui, tu vai me quebrar, meu irmão. Então ganha essa. Fecha parênteses. Então imagino que já na segunda-feira tenhamos novidade e aqui eu já faço um convite para você comparecer na live nossa de segunda-feira às 3h30 da tarde, que possivelmente eu vou trazer já a atualização desses processos e quem dera já com uma decisão favorável, confirmando com o jogo no Maracanã domingo que vem. O Flamengo, extra processo, está falando que vai juntar um laudo técnico da empresa que cuida do gramado Maracanã na tentativa de alicerçar seus argumentos e vetar este jogo. Esta empresa que cuida do gramado Maracanã se chama Greenleaf. Eu te faço uma pergunta, meu amigo vascaíno, eu quero que você responda aqui nos comentários. Eu não consegui localizar a resposta. Essa Greenleaf não é a mesma que cuida atualmente do gramado de São Januário e do CT Moacir Barbosa, o CT do Vasco da Gama? Porque eu lembro que na época do Alexandre Campelo, quando reclamávamos do estado do gramado, era a Greenleaf que cuidava. Eu não sei se ela ainda cuida dos gramados de São Januário e do CT do Vasco da Gama. Agora você imagina, uma empresa que também fornece serviço ao Vasco da Gama vai emitir um parecer que pode trazer um prejuízo ao Vasco da Gama? Não sei como vai ficar essa relação contratual entre esses dois entes aí. E depois temos 2 vereadores que já oficiaram ao Ministério Público também para investigar, na verdade, a atuação do Complexo Maracanã, o Tarcísio Mota e o André Esquierdo. Inclusive, o Tarcísio Mota veio ao Twitter falando que o Maracanã é público. Aí o engraçadinho fanfarrão, presidente do rival, Marcos Braz, botou lá, é público, menos no pagamento da manutenção do estádio. Aí eu tô safado sem vergonha. O Vasco não vai pagar 90 conto já para jogar lá, fora outras manutenções de água e gás? Então esses 90 conto vai para onde? Não é para manutenção do estádio? Então, meu irmão, que argumento furado é esse, né, meu irmão? Pô, pelo amor de Deus. E vocês, ao assinarem o termo de permissão de uso do Maracanã, vocês sabem quais são as condições e já sabiam que vocês tinham que fornecer este estádio para as outras entidades esportivas. Bem, meus amigos, aqui então vamos encerrando esse laudo judicial e aqui o Maca não poderia deixar dar a sua opinião. Primeiro que eu acho que o Vasco da Gama errou em 2 momentos nessa condição da administração do Maracanã. A primeira, lá em 2019, quando se afastou da administração e deixando nas mãos dos rivais. O Vasco tinha que ter entrado forte também para administrar desde 2019. E agora a gente está vendo o imbróglio aí. Depois, eu acho que também faltou um pouco de sensibilidade ao Vasco da Gama em procurar os rivais para formar esse grupo de administração do Maracanã. Porque a gente tem visto muito o nosso presidente, Carlos Roberto Osório, indo sozinho no governador do estado do Rio de Janeiro. Inclusive já levou os representantes da 77 Partners ao governador do Rio de Janeiro. Já se manifestou que o Vasco pode administrar sozinho o Maracanã. Não pode. Meu irmão vascaíno, o Vasco não pode, não tem a menor condição financeira, menor interesse financeiro também em administrar sozinho o complexo do Maracanã. E também
os outros dois rivais sabem que precisam do Vasco da Gama para jogar e trazer mais dinheiro ao Complexo do Maracanã. Ou seja, meu irmão, aquela utopia, os 4 grandes do Vasco da Gama tinham que sentar na mesma mesa, juntos, Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo, para, sim, os 4 administrarem o Maracanã e trazer um futebol carioca mais forte, com o público de volta ao Maracanã, um Maracanã antigo, aquele Maracanã raiz que cabia mais de 120 mil pessoas dentro do Maracanã. Só que isso realmente é uma utopia. Bem, meus amigos, vamos terminando aqui muito o vídeo. Espero ter trazido para vocês os elementos desse imbróglio judicial. Lembrando que na segunda-feira, da live, 3h30 da tarde, o Gazeta das Caravelas, a gente pode já estar falando de uma liminar favorável ao Vasco da Gama. Acompanhe os vídeos que estão sendo indicados aqui do YouTube. Muito obrigado e tchau!